Olá pessoal, começando mais um programa Cá Entre Nós e começamos super bem com a terapeuta experiente e muito despachada que é Cris Manfro. A Cris está lançando o livro Encontros e Desencontros pela editora Sinopsis e fala da gente dessas crônicas especiais da sua publicação e também esse livro ilustrado pelo maravilhoso Tacho. Depois, no segundo bloco, a gente volta e traz uma pessoa muito conhecida na Serra, uma menina muito comunicativa que é Tabata Cola. Tabata Cola está lançando o site Soap News, na verdade lançado em outubro, mas ela está divulgando em todo o estado, porque já está ganhando uma proporção bem maior aqui também na região do Vale dos Sinos. Então confira comigo mais um programa Cá Entre Nós. Ela é terapeuta experiente e está em fase de lançamento de mais um livro. Estou aqui com Cris Manfro. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Kai? É um prazer estar aqui com vocês, né? E ainda mais falando de um filho, né? Porque livro é mais ou menos que nem um filho, né? Encontros e Desencontros é a nova obra de Cris Manfro, que já teve um pré-lançamento, digamos, o primeiro lançamento em Pelotas. Eu queria que ela falasse já dessa experiência de como é que foi. Ela já me deu antecipada e eu quero que ela divida com vocês. Como é que foi o lançamento em Pelotas do livro? Olha, Karina, foi muito legal mesmo, até porque como é uma cidade assim que eu não tenho tanta visibilidade como aqui, região, assim, eu não esperava tanta coisa boa que eu tive lá, né? Então eu tive a presença assim de ex-alunas, uma vez que eu dou aula lá em Pelotas, de pessoas que vão ser minhas alunas e então já vieram para prestigiar. E como no dia seguinte eu estava dando um workshop sobre infidelidade, então muita gente acabou indo para o lançamento, quando foi se inscrever e tal. E no fim eles fizeram uma festa muito bacana, assim, essa acolhida que a gente acaba tendo e que aqui em Novo Hamburgo eu sempre tive, porque esse é o 4º livro, né? É isso que motiva a gente a trabalhar, a pensar para as pessoas e junto com as pessoas, né? Então foi uma experiência muito bacana, eu diria que foi o aquece para Novo Hamburgo, né? Eu estou numa expectativa muito grande de receber amigos, de receber pessoas que eu quero bem, de poder abraçar, né? E realmente assim festejar mais um livro que fica agora concreto para as pessoas, né? O livro é da editora Sinopsis, lembrando, né? E tem ilustrações do meu amigo Tacho Chaves, né? O Tacho, na verdade, Tati, né? Que foi assim, um grande presente para mim, né? Quando a editora sugeriu agregar, né? A compartilhar essas experiências juntos, eu adorei a ideia, né? Até porque até porque eu acho o trabalho dele um espetáculo. Então veio realmente agregar, começando que ele tem uma coisa de sentir as coisas, né? Tu não precisa dizer o que você quer, ele sabe o que é. E isso foi uma coisa muito bacana, assim, começando pela capa. Eu acho que a capa ficou belíssima, eu acho que foi tanto uma coisa de compartilhar mesmo, que quando ele fez a capa, eu adorei a capa, mas só tinha um personagem na capa. E eu disse, pá, mas eu não posso deixar esse homem sozinho. Disse para ele, tem como eu colocar uma parceirinha? E ele colocou. E parceria, eu acho que é isso mesmo, é um complementando o outro, é um agregando as coisas para o outro. E eu quero muito que o livro agregue para pacientes, agregue para colegas, que acabam muitas vezes usando as questões dos livros para poder passar para as outras pessoas também, né? Então, ele está nascendo já compartilhado, ele está nascendo já com essa coisa de agregar.
E eu acredito que vai ser bom para muita gente, muita gente. Realmente o Gilmar Tacho, ele tem uma sensibilidade fora do comum e ele intui muito, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho interessante nesse livro é que são crônicas. São crônicas, eu acho que baseadas em tua experiência de consultório, né? Também. Porque eu costumo dizer assim, ó, que na verdade as nossas histórias são as histórias de todo mundo, né? Só que cada um não sai compartilhando a sua história assim. Então, eu acabo tendo muitas histórias compartilhadas. Então, muda os personagens, muda às vezes as situações, mas as nossas histórias, elas são as mesmas, né? Que se entrelaçam, que se encontram, que se desencontram. E é sobre isso que o livro fala, né? São estas histórias da vida de todo mundo, da vida de todo mundo. Então, muitas pessoas que leem minhas crônicas dizem: nossa, essa tu escreveu para mim. Só que tu vai ver, assim, quando 50 pessoas me disseram isso, né? Sim. E isso é mais uma prova que quando a gente compartilha as nossas histórias, a gente acaba agregando as histórias para as outras pessoas também, né? Então, essa é a intenção do livro. É trazer as histórias que são as histórias de todo mundo, com seus dramas, mas também com suas superações. Eu acho que eu sempre tenho um enfoque de superação, acho que pela minha própria profissão, né? Eu não consigo ver as coisas sem imaginar casais restaurados, pessoas superando suas crises, pessoas com a sua resiliência, essa sua força de se refazer, retomando suas vidas. Então, o livro acho que aborda todas essas questões também, né? E quando acontece assim, Cris, eu vejo muitos casais, acho que hoje é um pouco mais difícil, que as pessoas não estão, entre aspas, aguentando tanto, que algumas, né? Antigamente se aguentava muito mais. Quando falta aquela coisa assim de motivar o outro, muita crítica, é muito, sabe, tem um dos dois ou os dois, normalmente um, né, passa a criticar o outro, tudo é defeito, tudo é problema. O que fazer num caso desses é o caso de uma terapia de casal daí, né? Porque quando um não consegue enxergar mais o outro como enxergava antigamente, só vê crítica, defeito. O que tu diria para esse tipo de casal que está vivendo esse tipo de situação? Assim? Depende muito da etapa de vida, tá? Porque todo mundo entra num relacionamento com aquele encantamento, que tudo vai ser maravilhoso, que é o homem da minha vida, a mulher da minha vida. E só sobrevive, Karina, assim, quem consegue superar esse momento de desencantamento. A gente tem que, para ter um relacionamento de verdade, a gente tem que poder passar pelo desencantamento, para aí ter um relacionamento de verdade. A crítica em demasia, é claro que ela tira muito do brilho de cada pessoa, né? Além do que, se tu fica criticando o tempo todo, você mesmo tira a admiração que você tem por aquela pessoa. Mas você sabe que casamentos não terminam por crítica ou por crise, nem por infidelidade, porque muita gente pergunta: tu que trabalhas com isso? Não necessariamente. Muitas vezes uma infidelidade até fortalece, mas por favor não saiam por aí tendo infidelidades, dizendo que eu disse que é bom. Sim. Depende muito da resolução. O que realmente estraga muitos casamentos é a falta de coisas boas. É o oposto, então. Então, é claro que se tu fica em crítica o tempo todo, vendo o tempo todo as coisas ruins, é porque está faltando coisas boas. Mas um casal que passa por algum drama, por uma crise bem séria, dentre elas, inclusive uma infidelidade, mas que tem muitas coisas boas, eu costumo dizer que é gordura boa. Sabe o azeite bom? Tem a gordura boa. São aquelas coisas boas que os casais constroem ao longo da vida e que em momentos de crise eles têm como recorrer a essas coisas boas. Mas quando não tem essas coisas boas, eu diria que é fluxo de caixa. O que entra de coisas boas tem que ser maior do que as coisas ruins que saem, né? Então, quando aqui está muito vazio, aí fica muito complicado a resolver, às vezes, as pequeninas coisas. As coisas pequenas, né? E claro que entra uma coisa que tu falou muito bem agora, e que é a questão cultural. Né? O que tem a questão cultural? Que é a gente viver numa época onde ninguém mais quer tolerar
Nada. Então, se antes a paciência era total, o que não era bom, porque trazia muita infelicidade para muita gente. A gente está passando para outro lado, que é a impaciência total, que é eu não tolero. Sim. Então, se antes, isso é muito comum em mulher também, né? Se antes eu me submetia, e nossas avós, muitas mães eram abnegadas. Sim. Abnegadas é eu abro mão Pela família. total, pela família, pelo casal. Então, em função da família, tudo tá bom. E não era verdade. Então, da abnegação, muita gente passou para o outro extremo, que é eu não cedo. Sim. Então, há uma confusão entre se submeter e ceder. Ceder é fundamental para uma relação. Se tu não és capaz de ceder, dificilmente qualquer tipo de relacionamento, pode ser profissional, pode ser entre nós duas, de amizade, é impossível funcionar, né? Então, acho que são duas questões importantes, assim, que é essa confusão entre se submeter e ceder, entre a falta de coisas boas e uma autocrítica e crítica para com o outro muito severa, muito severa. Essa ideia de que dobrando a esquina tu vai encontrar um casamento melhor, um relacionamento melhor, uma pessoa melhor, tudo melhor, e que não é verdade. A gente sabe que não sabe que não é isso. Tu sabe que eu vi isso justamente há pouco tempo, isso uma amiga minha comentando, né? Eu achei que deveria terminar meu casamento, não sei o que, mas depois eu comecei a pensar, eu não vou encontrar alguém melhor. Porque é a pessoa que eu amo, não adianta, né? Então, assim, é uma coisa que as pessoas primeiro viveram essa coisa de não deu certo, já vou trocar, já casa pensando em se separar e não sei o quê. Agora o pessoal já tá parando, pensando, olha, não é assim, né? Mas isso por quê? Porque muita gente foi no lar, e assim, quando a gente fica com uma ideia que no lar vai ser muito melhor, assim, quando a gente não sabe nem onde é que é o lar, mas a gente tem certeza que o lar vai ser melhor. Sim. E se chega nesse lar e vê que não foi bem assim, que não era bem como se pensava, e aí começa a dar aquela vontade enorme de voltar para casa. Às vezes dá, às vezes já não dá mais, o time se foi. Então talvez essa ponderação, e eu sempre digo, ponderem antes de tomar resoluções, principalmente as definitivas. Por quê? Porque quando a gente está desregulado emocionalmente, o nosso processo de pensamento, como a gente pensa, como a gente percebe as coisas, fica comprometido, né? Então, a chance de se fazer escolhas erradas é muito grande. Ou escolhas que a gente não gostaria de fazer e que depois se dá conta, puxa vida, por que eu não aguardei, né? Bom, então vamos falar que a Cris já está lançando o livro também em Estância Velha, mais em Novo Hamburgo, já tem data também, gostaria que tu me falasse. O endereço é Silveira Martins 711, Olé, Armazém Mexicano. Então fala pra gente direitinho a data e o horário desse lançamento especial aqui em Novo Hamburgo, Cris. Sim, é uma alegria para mim ser recebida na casa do Ivo, e eu digo na casa do Ivo, mas que é a casa de muitas pessoas que querem eles muito bem, porque é uma casa que está sempre de portas abertas, e não para mim, é uma portas abertas para toda essa questão cultural. É uma casa que incentiva a cultura muito aqui em Novo Hamburgo, né? E eu vou estar lançando lá exatamente pelo clima de amizade, de descontração, para não ter uma ideia muito formal, porque eu vou estar recebendo amigos, né? Mesmo as pessoas que eu não conheço, que são meus leitores, eles já têm um pedacinho de mim. E eu tenho a impressão, às vezes, quando eu conheço, que parece que eu já tenho um pedacinho deles também, né? Então, no dia 2 de maio, é uma segunda-feira, para não atrapalhar final de semana de ninguém, a partir das 18 horas, eu vou estar lá, sentadinha, aguardando quem quiser chegar. Por quê? Porque é impossível se fazer convites, né? Então, a intenção é fazer um evento realmente aberto. Quem estiver escutando, sinta-se convidado pessoalmente por mim, né? Eu não tenho uma equipe de divulgação, de imprensa que possa fazer, que não a boa vontade de vocês, que estão sempre abertos para auxiliar. Então, dia 2 eu estou aguardando todo mundo, né? Ok.
Então a gente faz agora um breve intervalo. Foi maravilhosa essa entrevista com a Cris, sabendo das novidades desse livro de crônicas especialíssimo. E daqui a pouquinho a gente já volta com mais entrevista aqui no seu programa Cá Entre Nós.